Olá pessoal, Fábio Coelho aqui, é um prazer estar estreando esse quadro novo que foi um pedido de vocês, Fábio Responde. Então aqui vai ser um momento onde eu vou ler as principais perguntas que vocês vão enviar para nós, estudar e trazer as melhores respostas para vocês. Então seja bem-vindo ao Fábio Responde. A primeira pergunta de hoje é: meu filho, sempre que ele é contrariado, ele emite um comportamento agressivo. Bom pessoal, a agressividade, existe um passo a passo que nós precisamos estudar para tentar entender não a forma dessa agressão, seja ela física, uma autoagressão, um xingamento, e sim a função, né? O que isso significa naquele contexto, o que a criança está querendo dizer com aquele comportamento agressivo. Nessa pergunta enviada, a gente percebe que quando contrariado, essa criança ela age com agressividade. Então nós estamos diante de um caso que a gente vai precisar ensinar essa criança a lidar melhor com as emoções, a ter melhor autocontrole, a identificar essas emoções inicialmente, e depois, para a gente reduzir esse comportamento, nós vamos precisar ensinar alguma alternativa. Ou seja, o que nós queremos que a criança faça quando ela se sentir frustrada, como que nós queremos que ela lide com essa frustração. E aí nós vamos, além de não valorizar esse comportamento agressivo, né, colocar algum limite, alguma regra, nós vamos precisar, mais importante até do que isso, é ensinar um comportamento alternativo, que pode ser um respirar, um se acalmar, um conseguir controlar as suas emoções, apontar e se comunicar de uma outra forma. E nós vamos valorizar muito isso, reforçando, elogiando, parabenizando a criança quando ela consegue se comportar com essa alternativa. E assim a gente vai reduzindo a emissão de comportamentos agressivos e aumentando na personalidade dela, tornando mais forte os comportamentos alternativos, que é o que nós queremos ensinar para ela. Segunda pergunta: meu filho tem 11 anos e ainda não consegue se limpar sozinho. Por conta de uma dificuldade de coordenação motora. Há algo que eu possa fazer? Então, gente, a coordenação motora, apesar de não estar dentro dos critérios diagnósticos de autismo, geralmente, né, as pessoas com autismo têm alguma dificuldade, seja na coordenação motora grossa ou na coordenação motora fina, como é o caso da pergunta. Além de todo o trabalho multiprofissional, psicomotricidade, fisioterapia, terapia ocupacional, nós podemos também trabalhar com o que a análise do comportamento chama de tentativas discretas, ou seja, nós vamos ajudar essa pessoa, aquele comportamento que a gente quer que ela realize, e nós vamos elogiando ela e ao longo do tempo reduzindo a ajuda. Então, no primeiro momento, eu, ao invés de fazer todo o comportamento pela criança, pegar o papel higiênico e fazer toda a higiene pessoal dela, eu posso estar pegando a mãozinha dela e com a mão dela eu fazer o movimento. E aí ela vai aprendendo dia após dia, né, na medida que eu vou elogiando, vou parabenizando, ou seja, vou reforçando esse comportamento que ela está executando com a minha ajuda, e eu vou reduzindo a minha ajuda física gradativamente. Então, ao invés de eu fazer o comportamento pela criança, eu ajudo ela a fazer e vou reduzindo a minha ajuda com o tempo. Assim eu vou dando cada vez mais autonomia para ela e melhorando também a coordenação motora, como o caso necessita. Meu filho, sempre que ele está diante de uma demanda que ele percebe que vai perder ou vai se frustrar, ele acaba indo para a cozinha para pegar um copo de água. Então, pelo que eu entendi, é que o copo de água acaba fazendo um papel de fuga, né? Ele aprendeu a se esquivar ou fugir de algumas atividades que ele não quer participar, indo até a cozinha e pegando um copo de água, né? Então, como que nós podemos ajudar nesse caso? Ela pergunta aqui se há algo que ela possa fazer para intervir. Primeiro, é importante a gente pensar que na área do autismo nós temos muitos casos de pessoas que lidam com a frustração de uma maneira bem mais inadequada, né, do que essa. Ele acabou até encontrando uma maneira ali mais funcional, né? Não é um comportamento agressivo, não é um comportamento autoagressivo, nem heteroagressivo, não é um xingamento, não é um comportamento que coloque em risco ele ou outras pessoas. Mas é um comportamento que ele vai precisar aprender para não usar isso, né, e dificultar o desenvolvimento emocional dele.
Qual é a dica então para a gente conseguir trabalhar isso, né? Nós precisamos primeiro pensar que atividades são essas, por que ele está se esquivando ou fugindo dessas atividades, principalmente na escola ou atividades mais acadêmicas. É importante que a gente consiga criar atividades mais prazerosas para ele, porque a gente precisa entender que o que ele está querendo dizer com esse comportamento de buscar a água. Ele está dizendo que ele não quer fazer aquela atividade, ele não quer jogar aquele jogo, ele não quer ficar ali, enfim, é isso que ele está querendo dizer, né? Então a gente tem que pensar, de um lado, por que ele não quer, para tentar buscar estratégias mais eficazes, e de um outro lado, é lógico que em alguns momentos ele vai precisar, ele vai perder num jogo, ele precisa aprender a ganhar e a perder, ele vai ter que ficar em ambientes onde às vezes ele não está se sentindo bem ou ele não quer estar ali, isso faz parte da vida, né? Lidar com essas frustrações. A gente vai precisar ensinar para ele então um comportamento mais de autorregulação, sem reforçar esse copo de água, né? Sabendo que é um movimento de fuga e tentando trazer ele para a atividade que ele está fazendo, ou seja, melhorando, aumentando o tempo que ele permanece na atividade e não reforçando o comportamento de fuga, tá? É um ensino gradativo que visa dar melhor desenvolvimento emocional para ele, tá bom? Então, pessoal, o que acharam do nosso quadro Fábio Responde? Gostou? Você quer participar conosco? Então nós vamos criar um tópico lá na nossa comunidade aqui do Nosso Mundo Azul. O título do tópico será Fábio Responde e lá você vai poder deixar a sua sugestão, a sua dúvida, qual a pergunta que você gostaria que eu respondesse aqui para você. Nós vamos selecionar as melhores perguntas, eu estarei sempre aqui nessa série respondendo, então não deixe de participar, de trazer para nós a sua dúvida, como que eu posso estar contribuindo com a sua vida, e se a sua pergunta for selecionada, eu estarei respondendo aqui nos próximos vídeos dessa série, tá bom? Então não deixe também de comentar aqui embaixo o que você achou da série e venha conosco até os próximos episódios. Até mais!